Turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina de estatística experimental, né? Agora nós iremos tratar da parte de estatística descritiva, que vai nos auxiliar quando a gente for tratar na parte de avaliação de dados e de experimentos, né, da nossa disciplina. Então, vamos iniciar aqui sem mais delongas, né? Nós iremos tratar nessa parte de gráficos, de medida de posição e de dispersão. Nós iremos trabalhar aqui nesse primeiro momento com esse banco de dados. Ele já se encontra no R, então não precisa baixar nenhum pacote. Somente você precisa rodar aqui para ele que o R reconheça. Então vamos dar uma visualizada aqui nesse banco de dados. Esse comando read pressure aqui, ele nos mostra que somente uma parte do banco de dados. Às vezes o banco de dados é muito grande, então você pede para ver aqui, ele te mostra aí mais ou menos aí as 5 primeiras linhas, né, do banco de dados. E aí também, mas se você quiser ter uma visão geral, você pode utilizar a função str aqui, ó, que aí ela vai te dar a informação de quantas observações tem no banco de dados. Então aqui ele está dizendo que é um data frame que tem 19 observações de cada uma das duas variáveis, né? Tem 19, aqui a gente só vê 6, mas tem 19 dados de temperatura e 19 dados de pressão, né? Então, nós podemos conferir essa informação da seguinte forma: posso selecionar somente aqui e rodar. E aí a gente observa, né, o que a gente já havia comentado. As 19 informações de cada uma das variáveis. Então, à medida que a gente for estudando, a gente vai apresentando mais informações úteis à nossa disciplina. E agora vamos partir para a plotagem dos gráficos, né? Vamos plotar esse gráfico inicial aqui utilizando a função plot. E aqui o que nós temos? Nós temos o que a gente já viu em aulas anteriores, que são os argumentos, né? A gente vai plotar esse banco de dados aqui, dessa variável. Esse main aqui é o título principal. A gente vai colocar aí pressão versus temperatura. Aí o subtítulo vai ser dados R. No eixo X nós iremos colocar a temperatura, no eixo Y pressão, né? E aqui a gente já viu que está relacionado como é que se diz, ao tipo de fonte, né? A cor que a gente vai adotar. Então vamos aqui rodar para a gente observar no gráfico em si. Ampliar aqui. Ó. Então nós podemos verificar que nós confeccionamos nosso gráfico. Então vamos, a gente vê aqui, ó, o título principal, né, tá aqui pressão versus temperatura, que subtítulo, né, dados R no eixo X, temperatura no eixo Y, pressão. Aqui, ó, eu pedi a coloração vermelha, mas eu posso alterar aqui esse argumento, né? Vamos colocar aqui verde e rodar ele modificar a cor. Vamos supor que a gente quer alterar o tamanho dessas bolinhas aqui, ó. Vamos colocar aqui 3. Então modificou, vou inclusive retornar aqui para 1, né? Que fica mais. Retornar para 1. Vamos supor que eu quero. O que mais tem de argumentar? Eu quero mudar o formato aqui. Então eu posso colocar aqui um 12. Ver se vai aparecer outro tipo de formato. Apareceu aqui, ó. Então o importante é você, se você quer fazer um gráfico, você tem que saber qual a função que você vai utilizar e saber informar os argumentos dessa função. Vou colocar, retornar aqui para vermelho, né? Tudo bem, pessoal? Então aqui é o nosso primeiro passo para a confecção de gráficos. Vamos aqui construindo nosso conhecimento. Agora eu vou apagar esse aqui.
apagar aqui esse... E vamos passar para essa etapa aqui de verificar quais as fontes, as colorações de fonte que a gente pode utilizar. Para isso eu vou criar logo aqui dois objetos, né? A gente já sabe como é que cria. Criar o objeto X que está variando de 1 até 10. Conferindo aqui o objeto. Vai de 1 até 10. O objeto Y, né? Um vetor que vai de 1 até 10 também. E aí eu vou plotar esse gráfico. E nesse gráfico eu vou colocar algumas fontes possíveis, dadas por esse argumento aqui, ó. E aqui as colorações das fontes. Esses valores aqui diz respeito à posição aqui do pau ordenado. Então vamos lá, ó. O primeiro tipo de fonte é essa fonte aqui, está na coloração vermelha. Se eu quiser colocar em outro tipo de fonte, coloco aqui 2 e muda a cor também, se eu quiser modificar a cor. Já modificou o tipo de fonte. Qual a fonte do tipo 3? Ó, uma fonte aqui em itálico, né? E eu pedi verde escuro. Eu vou pedir aqui uma outra fonte e a coloração amarela. Então tá aqui, tem várias possibilidades, né? Onde é que você encontra esse tipo de fonte? Na internet, né? Tanto essa questão de tipo de fonte como coloração, né? Inclusive, eu deixei até um link aqui. Vamos supor que você quer trabalhar com mais cores, além de vermelho, azul, verde e amarelo, né? Então aqui tem essas codificações que o R entende como diferentes colorações. Vamos fazer aqui e observar essas colorações, ó. Então, como eu disse, isso aqui diz respeito ao pau ordenado. E aqui as fontes e os tipos de cores. Então, se você pesquisar no Google essa página aqui, você vai ver vários tipos de coloração. Por exemplo, ó, vou pegar essa cor aqui. Acho que essa cor aqui ainda não está no nosso gráfico, né? Então vamos pegar essa cor aqui. Essa coloração. Venho no R aqui, ó. E modifico aqui, ó. Informo a coloração que eu tenho interesse. E aí essa informação aqui, essa codificação vai aparecer aqui, ó. Né? Então vamos observar. Tudo bem? Ele modificou a cor de acordo com o que eu peguei na internet. Então, esse tipo de fonte, esse tipo de coloração, muito disso tem na internet. É só você ir pesquisando, né? E implementando nos seus trabalhos. Vou fazer aqui mais um tipo vou passar mais algumas informações que são úteis na confecção de gráfico. Agora, os tipos de linha possível, né, que você vai utilizar no seu gráfico, e a espessura dessas linhas aqui, ó. Esse argumento vai te dizer o tipo de linha que você vai trabalhar e esse outro é a espessura da linha. Vamos supor, tá aqui. Então, se você quer esse tipo de linha contínua, é o LTY1. E assim você vai vendo. Esse aqui, mais uma vez, diz respeito à posição do pau ordenado. Então vamos aqui, ó. Se eu colocar 2, modificou o tipo. Se eu colocar 3, modificou. Se eu colocar 4, também outro tipo de linha. As espessuras eu mantive a mesma, mas se você quiser mudar a espessura, por exemplo, dessa linha aqui, ó, se colocar 5, então modifica a espessura, né? Vamos colocar aqui 5 aqui também. 5. Modificou a espessura do que você está trabalhando, né? Vou retornar aqui para 3, né? Vou modificar aqui. Então, pessoal, essa é a introdução um pouco da confecção de gráfico, né? A gente observou como é que vê o banco de dados, como é que muda o tipo de símbolo que você vai colocar no gráfico, o tipo de coloração, tipos de fonte e tipos de espessura das linhas, né? Então, vamos dar prosseguimento.